setores lá dentro, sabe? Inclusive no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, eu tive que dialogar com o Carlos Bolsonaro e eu consegui passar o nome de transgênios e travestis, o nome social, no Rio de Janeiro com o Crivella sendo prefeito, com o Carlos Bolsonaro e com uma bancada ultraconservadora. Por quê? Porque eu tive diálogo com todo mundo ali explicando o que era o nome social, o que significava para aquelas pessoas, entendeu? Então eu consegui passar aquilo lá. Então aí hoje em dia, se as pessoas... Tem umas 3 semanas que me cancelaram. Eu já fui cancelado também, por incrível que pareça, não só vocês. Porque eu estava tendo diálogo com a Aliança Nacional LGBT, que fala, por exemplo, com a Damares. Os caras têm que ter diálogo em todos os setores, porque no final do dia, quando a gente está falando da vida dos LGBTs, porque estamos no país que mais mata LGBTI mais no mundo, e a gente não tem sentença de morte, tem outros países que tem. A gente tem que ter diálogo para essas pessoas terem vida, viver e também ter empregabilidade, porque elas ficam à margem da sociedade. E outras, não dá para você só ignorar que as pessoas existem. Existe. O Bolsonaro existe. As milhões de pessoas que gostam dele, elas existem. E elas têm tantos direitos quanto todos nós. Então não dá para só falar assim, você é um merda, então vou fingir que você não existe e vou viver a minha vida como se você não existisse. Você não tá vendo a vida real. Você tá vendo uma ilusão da sua cabeça que é mais confortável pra você. Mas, infelizmente, isso não consegue mudar o mundo. Porque você precisa... E as pessoas que votaram no Bolsonaro, elas não são más. Não, eu acho que... Elas não são os demônios, eu acho entendeu? que é isso que... Obviamente, tem pessoas em todos os campos políticos que simplesmente são maldades, que nunca vão mudar como eu estou pensando, tá cheio de ódio, sou racista, sabe? Como qualquer coisa. Em todos os campos, obviamente, inclusive bolsonaristas. Mas nós conhecemos amigos da infância do David, que cresceu na favela, que são negros, que são LGBTs, que votaram em Bolsonaro. Vamos falar que todas as pessoas, os 55% dos brasileiros que votaram no Bolsonaro são... ruim, racista, fascista, que ninguém pode fazer diálogo com ninguém assim. Como vai mudar como pessoas estão pensando? Então, eu acho que foi muito interessante durante o nosso debate que o Felipe Neto entrou esse debate falando em resposta de você, quando você disse que tem que ter liberdade de expressão, e ele disse, no passado... Também eu acreditava isso, mas eu percebi que isso é chama de privilégio. E, olha, Felipe Neto é um amigo nosso, o David já escreveu o artigo quando ele foi indicado para o melhor 100 do... 100 pessoas mais influentes da Time, foi eu que escrevi sobre ele, tem um grande respeito por causa do trabalho dele. Sim, mas naquela época foi muito estranho, porque para mim e para David, que nós discutimos isso muitas vezes, eu não cresci como Felipe Neto. Eu cresci como criança gay nos Estados Unidos, uma criança judeia no bairro onde não tem. O David cresceu como ele cresceu, como todo mundo sabe. E para mim, quem é privilegiado é para falar que não precisamos de liberdade de expressão, porque isso é alguma coisa que você pode pensar quando você está na maioria. Para quem já está no topo da cadeia, ele pode não se preocupar não com precisa isso. se preocupar, não precisa se preocupar com isso. E aí algumas pessoas também fazem um argumento, várias pessoas morreram por causa das fake news. Eu acho que isso daí a gente tem que ver o processo que a gente tem que analisar e quais pessoas que foram seguindo aquilo ali. Mas a realidade é que a gente vive numa sociedade plural e diversa. E a gente vive numa sociedade com responsabilidade individual. Exato. Se eu sou um cara que acredita em qualquer besteira que eu escuto na internet, a culpa é minha, porra. Eu que sou burro. Tipo, a gente parece que... A gente quer esquecer que na vida você pode se fuder por sua culpa. E o Estado, ele não é responsável por garantir que a sua vida vai ser 100% segura. É impossível. É impossível. Cara, você pode sair na rua, tropeçar e cair de cara no chão e morrer. Aí, não, vamos ter que criar escadas à prova de queda. Ou calçadas à prova de... Não dá. A gente tem que aceitar que, infelizmente, a gente vive num mundo cruel. As pessoas vão morrer e não sei o quê. E a gente não consegue impedir que todo mundo sofra. Mas a gente consegue criar um ambiente que todo mundo tenha a liberdade máxima. Que é o máximo de liberdade possível. Que é isso que a gente não pode escolher o máximo de segurança possível. Se a sociedade escolher criar uma sociedade mais segura possível, a gente vai criar uma sociedade totalmente sem liberdade.
E eu acho que esse tipo de Todo sociedade... mundo vai ficar trancado na casa. E agora estamos vendo, não sei se vocês viram, mas lá nos Estados Unidos, no ano passado, tinha muito mais pessoas que morreram por causa da overdose de drogas. Por quê? Em parte porque tem uma substância nas drogas, fentanol, que é muito mais fatal e perigoso, mas também é porque todo mundo estava completamente isolado, separado, proibido de sair da casa, e isso está causando muito sofrimento na saúde mental, e pessoas estão usando drogas para tentar viver de novo. Sim. Mas a pandemia, ela foi, assim, o lockdown no começo, porque a gente não entendia, foi uma coisa necessária que a sociedade precisou fazer para a gente poder ali paralisar até onde a gente estava, entender, ter o avanço da vacina, mas a gente chega num determinado ponto onde a gente tem que ver quais as medidas que a gente tem que ter na sociedade, para a gente poder voltar a ter uma sociedade. Agora, com a vacinação, com todas as coisas que a gente está fazendo, e essa questão das drogas é uma questão muito sensível dentro da sociedade, porque se você vai proibir uma sociedade inteira sobre a questão das drogas, né? A gente foi em 2009 para poder fazer um estudo em Portugal, que foi um dos primeiros países a fazer a descriminalização das... Foi o primeiro lá fazer a descriminalização das drogas. E o approach que eles têm lá é completamente diferente com um usuário do que aqui. Aqui você pega um usuário, por exemplo, na zona sul do Rio de Janeiro, fumando maconha ali, se você for branco, se você, até às vezes assim, muitas das vezes ali, eles não são presos, são repreendidos, então são só usuários. Mas se você pega o mesmo moleque na zona norte, ele vai ser preso e vai estar preso até hoje sem passar por um processo judicial. Porque também a gente tem que falar sobre a diferença entre os usuários de drogas das classes médias altas e dos usuários de classe pobre. Então aí tem uma linha que é essa. É estrutural, é um problema de economia e também racial dentro do sistema que a gente tem hoje em dia. Aí você vê como é perigoso você dar o poder pro Estado te prender ou não, se você faz alguma coisa que em teoria não era para ser prendido. Porque aí você vai prender, e aí quem que vai ser preso? Os mais vulneráveis. Exato. Por isso que quando o Felipe Neto fala de não tem problema tirar a liberdade de expressão, quem que vai se fuder? Quem que vai se fuder? São os mais... Exatamente isso que eu estava falando, que é incrível que é quase uma forma de propaganda que o Google e Facebook e o Estado conseguiu persuadir pessoas como o Felipe Neto, pessoas que querem um regime de censura, que, não, nós confiam em nós. Dá a gente o poder para controlar o que vocês podem falar e que nós não podemos falar. Vocês confiam no e Bolsonaro. nós vamos te proteger. Nós vamos te proteger. Nós vamos proteger os marginalizados. E é sempre o contrário. As pessoas que vão sofrer no regime da censura são as pessoas que são dissidentes. Não as pessoas que é um partido da maioria. É um poder do maioria para ter censura. O ferramenta contra isso é a liberdade de expressão. Então, o Felipe e muitos outros tinham isso exatamente ao contrário. Que o poder que eles querem, o poder da censura, é isso que a gente quer quando a gente é privilegiado. Porque não vai ser você que vai ser censurado. Vai ser pessoas como o David conhece na infância, como ele cresceu, ou pessoas que têm opiniões da dissidência. É isso que... Sim, ou pessoas que querem levantar debates filosóficos Exato. e aí vão aparecer... Ou questionando as autoridades.